Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão. Que bom que você está aqui comigo para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos juntos caminhar com Jesus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quero convidar você para compartilhar um texto que está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, que diz assim, Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Fala comigo aqui, você tem alguma causa na justiça? Você tem alguma causa que de repente você já deu ela por perdida? Ou que você achou injusto? Alguém que entrou com você com uma ação, de repente tem algo que você tenha sido prejudicado e você precisou entrar com uma ação? Na esfera comum, na esfera dos homens, aonde os juízes, os promotores, os advogados, eles agem, nós entendemos, que há algumas leis que eles se baseiam. E cada um age conforme o seu caráter. Alguns preservando a verdade, outros a omitindo, outros até usando de mentiras para conseguir ali algo que seja eficaz, algo que venha atender a sua demanda. E o que o Senhor vem falar comigo hoje? Quem você tem escolhido para ser o seu defensor? A palavra que nós lemos aqui, a tradução que está em minhas mãos, fala de intercessor, outra tradução traz como a palavra advogado, outras defensor, mas a palavra no original aqui, a palavra grega usada aqui é paracleto. Ela refere-se a Jesus, e ela quer dizer alguém que é chamado para estar ao lado de uma pessoa para defendê-la. Jesus, ele é chamado para estar ao nosso lado para defender. Quando Jesus ainda estava com os seus discípulos, quando os ensinava, João capítulo 14, a partir do verso 16, ali verso 15, ele fala assim, olha, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Se você me ama, eu vou mandar, quero ler aqui para não errar, mas ele diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, aqui a palavra é paracleto, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Se o Espírito é da verdade, ele não mente, ele não precisa usar de omissão, ele não precisa ludibriar, ele não precisa enganar, ele não precisa distorcer a verdade para convencer ninguém. Ele é o nosso defensor, é Ele que é o nosso consolador, é Ele que é o nosso auxiliador. São diversas as traduções aqui, mas nós precisamos entender que para que essa causa que você tem aí, não importa se você já colocou ela diante de advogados, diante de juízes e ela ainda não foi resolvida, Deus, Ele é poderoso para fazer algo para você agora. Deus é poderoso para trazer uma boa notícia para você hoje. Ele quer dizer para nós, se nós tivermos pecado, o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos perdoar de todo e qualquer pecado. 1 João 1, no verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem sabe você tem se sentido injustiçado com o que está acontecendo? Já perguntou, Espírito Santo, tem algo na minha vida que eu preciso confessar? Senhor, existe algum pecado oculto? Talvez o pecado não é tão oculto que você não saiba. Tem alguns comportamentos que não combinam com um cristão de verdade. Nós precisamos entender que Jesus, ele espera de nós santidade. Jesus, ele espera de nós arrependimento. Jesus espera de nós um coração sincero, um coração amolecido.
Muitas pessoas estão tentando e já fazem anos que estão tentando resolver as coisas com a força do seu braço, com a justiça do mundo, mas hoje o Senhor me traz aqui com uma palavra para você deixar Jesus resolver a tua causa. Sabe o que acontece quando nós tentamos nos justificar, mesmo estando certos, mesmo numa situação que nós estamos certos? Nós deixamos Deus, Jesus, de mãos atadas, de mãos para trás. Ele não pode fazer nada. Quando nós nos justificamos, Jesus não pode nos justificar. Mas quando nós deixamos a humilhação, a afronta, a injustiça vir sobre nós e nós vamos até Ele, até o seu tribunal, até o seu trono da graça, Ele é o nosso Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça, Ele nos defende, Ele é o Paracletos, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que agora está habitando dentro de nós e Ele quer nos defender. Qual é a causa, qual é o motivo que você contratou um defensor? Quem é esse defensor que você buscou? Quem é esse advogado? Com quem você tem lutado? Com quais armas você tem lutado? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ali te dá uma lista de armas para você combater o dia mal, para você estar pronto no dia que o diabo vir te tentar. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, do capacete da salvação, das sandálias que calçam os nossos pés, da espada que é a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não tem um tempo de devocional, de leitura bíblica, de oração, que tem buscado a Deus? Nós precisamos, como cristãos, voltar à essência da adoração, lembrar que o Senhor espera de nós, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e verdade. Precisamos dar um tempo para o mundo, para as coisas que o mundo está nos oferecendo, para as distrações mundanas e clamar a esse defensor, clamar a esse conselheiro, clamar a esse auxiliador, clamar a esse consolador. Ele é aquele que pode solucionar como um estralar de dedos a tua questão. Eu não sei o que é hoje, eu não sei no qual tribunal que você tem buscado justiça, mas o Senhor fala para nós irmos ao tribunal dele, para nós chegarmos ao trono da graça dele, em tempo oportuno. Quer dizer que antes de você pecar, antes de você colocar algo natural, busque o sobrenatural. Antes de você buscar auxílio médico para uma doença, busque auxílio espiritual, busque a provisão do Senhor. Então, estou dizendo para você não ir consultar, para você não buscar caso você esteja enfermo. Mas o primeiro lugar, Mateus 6,33, é para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos de um advogado que não é um advogado mundano, mas um defensor espiritual. Jesus, Ele é o nosso defensor. Jesus é aquele que nos defende. Jesus é aquele que nos auxilia. Jesus é aquele que nos consola. Não importa por onde entrou o pecado. A Bíblia diz em Romanos 5, no verso 12, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a justificação. Pare de se justificar, pare de tentar achar um motivo para se justificar e aceite a justificativa de Jesus. Jesus tem uma justificativa para você. Jesus quer te justificar. Jesus nos tornou justo. Ele quer que nós aceitamos a justiça dele, a justificação dele. Ele foi propício, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propício é algo que é favorável. O propiciatório era a tampa da arca da aliança sobre a qual o sumo sacerdote ele borrifava o sangue do dia da expiação. Propiciação é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça.
tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador e a comunhão com Deus. Aplacar aqui se refere a acalmar, a deixar sereno. Que nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus, porque o sacrifício de Jesus, a propiciação de Jesus foi perfeita. Nós não precisamos mais nos sacrificar, nós precisamos confiar. E eu convido você a confiar agora e a entregar essa causa que você tem nas mãos de Jesus. Ele é o seu defensor. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está junto comigo, Senhor, passando por uma situação difícil, está passando, Senhor, por um momento de dificuldade. Pai, eu oro, Senhor, por essa pessoa que já buscou, Pai, recursos humanos, Senhor Deus, para resolver a sua causa, Pai, mas ainda não foi resolvida. Senhor, o Senhor é o nosso defensor, Pai, o Senhor é o nosso intercessor, Pai, o Senhor é aquele que é o Espírito da verdade, que apresenta a verdade. Pai, eu oro agora, Senhor, para que essa pessoa solucione, Senhor Deus, o problema dela através de Jesus, através do Senhor, Pai, que o Senhor possa trazer a ela o discernimento, o entendimento. Pai, se houver algum pecado, Senhor, que o Espírito Santo está lembrando ela agora de confessar, temos, Senhor Deus, o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. E eu oro agora, Senhor, para que essa pessoa não se sinta rejeitada, Senhor, mas ela se sinta amada e escolhida pelo Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus, tome posse da vitória. A vitória é sua, em nome de Jesus. Confie que Jesus é suficiente para resolver o seu problema. Em nome de Jesus.